Bem-vindo, assim como os demais, a quem Deus, com toda a sua misericórdia, nos permite estar reunidos para esse estudo maravilhoso. Deus Pai eterno, Deus de amor, em nome de Jesus e da Virgem Santíssima, aqui estamos a rogar a vós, Pai, que nos abençoe no trabalho desta noite, neste aprendizado divino que tanto tem contribuído para cada um de nós na busca pela compreensão e o conhecimento de si mesmo. E assim poder, através da lição da noite de hoje, que nos será dada pelo nosso irmão Vinícius, que possamos internalizar ainda mais os ensinamentos para que possamos caminhar com mais segurança, com mais equilíbrio, coragem e fé. Que Deus nos abençoe e que as luzes do Cristo se façam em nossas consciências e em nossos corações. Que o nosso irmão possa nos brindar com esta palestra da noite de hoje. Muita paz. Muita paz. Desde já, desejo muita paz, a paz de Deus, a paz do Cristo, a paz interna a todos, né? E, nós vamos falar um pouco, né, sobre Caibar. É claro que falar de Caibar, a gente não vai conseguir abranger tudo, né? Porque ele é uma personalidade recente, não é uma personalidade tão distante de nós. Mas nós vamos, pelo menos, falar algumas coisas que são importantes para nós espíritas sobre o Caibar. Primeiramente, ele é chamado, né, no Brasil, o bandeirante do espiritismo, no interior de São Paulo. Mas quem que é o Caibar? O Caibar, ele nasceu, na verdade, no Rio de Janeiro, né? E ele, logo de cedo, perdeu a mãe, depois perdeu o pai, aí ele foi, depois que ele era jovem, que ele conseguiu formar em farmácia, ele foi para Matão. Matão é uma cidade, era uma cidade muito pequena, no interior de São Paulo, perto de Araraquaras hoje. Essa cidade, ela era matão porque era um mato mesmo, né? E não tinha, era tipo de uma vila ali, né? E ali ele pôs a farmácia dele, e ele começou a estudar, a ler o espiritismo que ele tinha conhecido já no Rio de Janeiro, começou a ler, e ele leu toda a obra que tinha disponível de Allan Kardec, e ele não teve dúvida, e ele continuou estudando, só que um pouco isolado, porque naquela época, ainda em 1905, ele é bem assim nesse começo mesmo, ele era um dos precursores do espiritismo no Brasil. E é interessante porque o Caibar, ele começa a questão dele com o espiritismo com a prática. Ele começa a praticar certas coisas. Ele vai fundar o primeiro centro espírita lá em Matão. E ele não vai só fazer isso. Ele percebeu uma coisa que hoje até foi falado pelo Wilson, a importância da divulgação do espiritismo, né? No seu típico aspecto. E ele pensava, como hoje pensa a federação também, e hoje todo o movimento, divulgar, esclarecer, consolar. Quando você esclarece, você consola. E por muito tempo ele começou lá, montou o centro, ele conseguiu prosperar também na cidade como profissional, mas era uma pessoa caridosíssima. Ele acudia a todos que necessitavam na farmácia, que não podiam pagar. Ele tinha aquela consciência de acudir as pessoas. Só que assim, o que ele começa? O que ele tem que enfrentar? Por que ele me inspirou tanto aqui em Ouro Fino? Por que ele é tão importante para nós aqui? Exatamente porque ele vai enfrentar a situação de muito preconceito, de muita resistência ao espiritismo,
E até é interessante, porque quem lê os livros do Caibar, que são vários, né, fica um pouco assustado, porque ele é muito polêmico, ele é muito incisivo, né? E ele sempre frisando a importância do estudo e da prática. Enquanto vai se estudando, vamos vivenciando Kardec. E que tipo de vivência que ele fez que seria importante para nós? Que é difícil para nós fazermos isso, né? Por exemplo, ele não fazia porque foi mandado fazer ou porque ele leu. Ele desenvolveu uma moral autônoma. Quer dizer, ele cumpriu o dever moral dele. E isso com uma lógica. Você quer ver uma coisa tão interessante? Todo mundo já deve ter ouvido falar do CAPS-1. CAPS é um centro psicossocial, né? Que hoje nós temos no Brasil, uma coisa moderníssima, né? É atual. O Caibar fundou o primeiro CAPS em Matão. E como que ele fundou esse CAPS? Porque tinha muitas pessoas alienadas, que sofriam muito da mente naquela região. Ele, ele casou, ele tinha a esposa dele, né? E ele falou para a esposa dele, olha, nós vamos deixar a nossa casa, que é uma casa grande, que até hoje é o Centro Espírita, é um memorial lá em homenagem a ele, e nós vamos para uma idílica, para um puxadinho, que tinha uma quarto, cozinha e banheiro, e nós vamos formar o nosso primeiro hospital psiquiátrico aqui. E ele fez. E lotava aquela instituição de pessoas. Ali eles davam banho, comida, e ele fazia a exposição do Evangelho sem imposição, ó, exposição, não imposição. Aqueles que queriam ouvir, aqueles que queriam ir numa sala específica para tomar o passe, né? Era tudo com muito respeito. E ele conta que não havia, era impressionante, não havia tumulto, não havia briga, as pessoas adentravam dentro dessa instituição que ele fundou e elas ficavam calmas, tranquilas, porque o que havia nessa instituição? Ela estava protegida pelo amor, né? Mas Caibar, além dele ter feito isso, ele fez muitas outras coisas também, como, por exemplo, ele começou ele entrou na política, mas ele não entrou na política só porque ele desejava ter um cargo, um título, ganhar dinheiro. Ele foi vereador da cidade, depois foi prefeito, mas ele foi no sentido de promover o progresso daquela cidade, da região, e ele conseguia. Aí, quando a gente fala que o Caibar era um verdadeiro cristão, ele era mesmo. Eu não sei se alguém que está me ouvindo já leu algum livro dele, mas os livros dele mostram a intimidade dele com Jesus. É impressionante. Tanto é que ele chama Jesus de amigo o tempo todo, e é interessante como a clareza dele na compreensão dos textos, das palavras de Jesus. E ele chama Jesus do incomparável mestre. E é mesmo, porque se nós formos pensar, quem é o nosso verdadeiro mestre de espiritualidade, né? De ética, de bioética? É Jesus. Porque algumas pessoas, eu até não gosto, eu sou um pouco radical, mas assim, eu respeito quem queira. Eu não gosto de chamar ninguém de mestre, não chamo mesmo. Posso chamar de professor, de educador, mas mestre mesmo, para mim, em questão de espiritualidade, é Jesus. E eu concordo com o Caibar Schutter. E o Caibar, ele enfrentou muitas coisas difíceis, como, por exemplo, ele teve que fazer algumas coisas do tipo enfrentar a igreja mesmo, porque a igreja era muito punitiva, né? E teve uma cena, que eu vou contar em síntese, né? Que o padre da cidade, conseguiu que fechasse o centro. Antro de demônio, aí é antro de demônio e tal. E o Caibar falou, tá bom. Então fechou o centro, ele foi para a praça. Foi na praça e começou lá a falar, fazer exposição. E o padre foi lá, ele foi, e foi com um outro capataz que estava com um revólver, tipo uma espingarda, para fazer ele calar. Né? E ele não calou.
Mesmo apanhando na praça, ele chegou a apanhar com pedra, com pau, e ele não parou de falar, curou as feridas, e ele falou, esse é o nosso campo de trabalho, vamos continuar trabalhando. Depois foi melhorando toda essa situação, né? Mas o que a gente identifica, né, no Caibar, que a gente poderia dizer que ele vivia os princípios do cristianismo? Ué, primeiramente porque ele conseguia pôr em prática esse amor pelo próximo, porque é muito fácil a gente falar, né? Amará o teu próximo como a si mesmo. Amar o próximo, você precisa amar o próximo. Como? É o como que interessa, né? É o como que é complicado. Como é que eu amo o meu próximo? E o Caibar, ele traz uma ideia da vivência dele, do discurso dele, de que amar o próximo, porque o próximo é a ponte até o reino dos céus. Toda vez que eu me coloco na disposição do relacionamento com o próximo, no desamor com aquele próximo, pela palavra, pela ação, pelo pensamento, pelas atitudes, eu estou destruindo a minha ponte até desse reino de felicidade, de amor, de fraternidade. Então, a proposta de construir essa ponte, né, até o próximo é difícil, porque você precisa ter tolerância, respeito, né? Você precisa ser indulgente. E o Caibar, ele explicava a importância da indulgência. Por exemplo, esse mesmo padre que havia ofendido e quase matado ele em praça pública, precisou de um favor dele na farmácia, e entrou na farmácia todo arrogante, com medo de que ele não fosse atender. E ele estava muito ocupado. Ele parou tudo o que ele estava fazendo, pediu para ele entrar, com o maior carinho. Falou, o padre falou, você não está com raiva de mim? Falou, não, padre. A doutrina espírita ensina a amar. Mas amar a mim? Ué, mas o Cristo não disse que é para amar os inimigos? Se o Senhor se fez inimigo de mim, eu quero amá-lo muito. Aí o padre falou assim, você não tem jeito mesmo, hein, Caibar? E o Caibar, então, de forma muito bela, cuidou dele, fez o remédio, e ele ficou gostando do Caibar, nunca mais quis implicar com ele lá no centro espírita, né? Amantes da pobreza. E ele amava ajudar aqueles que eram os necessitados. Porque ajudar quem já tem tudo é mais fácil, né? O difícil é ajudar os necessitados. E ele então dizia, e era escrito assim na entrada, assim, os meus preferidos são os aleijados, os coxos, os rejeitados, os oprimidos, os magoados, os feios, os pobres. Aí até as pessoas questionam, nossa, mas então Jesus tinha preferência? Não, Jesus está falando uma verdade, né? Porque a gente gosta mesmo de gente bonita, diplomada, né? A gente gosta das pessoas que não têm problema de saúde mental, pessoas assim. Mas esses já são amados, né? São amados, os preferidos. E aí Jesus fala que prefere realmente aqueles que ninguém quer, né? Não que Jesus não ame a todos, né? Isso não seria nem adequado a gente pensar, né? O amor de Jesus não é sem fronteira. Então, é muito interessante a gente pensar nisso, porque ele também viveu aquilo. Ele não queria apenas aceitar Jesus, seguir Jesus. Ele queria viver Jesus. E às vezes a gente fica muito assim, preocupado, porque no movimento espírita mesmo, muitas falas inadequadas nas casas espíritas. Eu ouço, já ouvi tanto. Ah, mas Jesus é só Jesus. Pô, mas então se Jesus é só Jesus, por que ele veio? Para que ele viveu como humano, como nós, né? Ele viveu como nós, como homens, para dar exemplo, para ser o modelo, que é possível viver como ser humano, toda a proposta de amor, de ética dele, né? E é interessante essa rejeição, colocar Jesus num patamar
mitológico, distante de nós, como se não fosse, ou endeusar Jesus e esquecer que o mais importante de Jesus é a doutrina dele. A doutrina que ele ensina é mais importante, os exemplos dele, né? E o Espiritismo frisa isso lá na pergunta de número, né, 625. Qual é o modelo de perfeição que Deus nos oferece? A resposta é simples, Jesus, né? Então a gente percebe que Caibar dá exemplo. E Caibar, como precursor, ele vai ter um encontro apenas com o Chico Xavier, mas ele já está quase no finalzinho da vida dele. Ele vai ter vários encontros com uma grande espírita e pioneira também, não sei se vocês já ouviram falar da Anália Franco, lá de São Paulo, né? E ela fazia um trabalho lindíssimo, tem hoje lá, hoje a casa dela virou uma universidade, né? Anália Franco, é um bairro chiquérrimo hoje, mas na época dela, a casa dela, que era uma casa muito boa, ela transformou na Casa do Caminho, né? Ela transformou num lugar para acolher as mulheres que eram espancadas, as prostitutas que tinham filhos, e depois ela curava essas mulheres, e ela ajudava elas a ter um ofício, ajudava a reabilitar elas. E ela e o Caibar tinham uma ligação muito forte, porque os dois eram muito ligados nessa proposta de fazer algo de fato pelo outro, né? Asilo, albergue, o que fosse preciso para reerguer o ser humano, né? Que é como nós. Então, assim, tudo isso, além do Caibar, ele além de fazer essa divulgação que é a mais forte, que é com a sua vivência, né? O seu desprendimento, ele também criou a revista Internacional, ele comunicava com os grupos espíritas da França, ele começou a fazer essa revista, o Clarim, né? Não sei se vocês já viram o Clarim. Clarim, nossa, ele divulgou o espiritismo muito e ainda continua. E ele criou um programa na rádio, era muito raro isso. Um programa que durou 15 anos. E o programa tinha 15 minutinhos. Nesses 15 minutinhos, ele divulgou o espiritismo por São Paulo inteiro. E hoje o espiritismo ele é muito forte no estado de São Paulo por conta do Caibar mesmo, né? E ele acabou influenciando até nós aqui muito. Agora, a mim, particularmente, ele influenciou, e se vocês me permitirem, eu quero contar o meu primeiro contato com o Caibar, né? Que eu acho importante, porque é uma coisa que aconteceu e é muito, eu contei na outra vez, e eu acho muito valioso essa experiência, não para exaltar a minha pessoa, mas para a gente ter certeza de como nós estamos trabalhando juntos. Ó, nós estamos aqui falando juntos, vocês aí na Bahia, eu aqui em Minas, isso vai ser o nosso futuro, nós vamos nos unir, a tecnologia está aí para isso mesmo, né? Para nos ajudar, a gente saber. Eu fiquei tão feliz quando abriu essa sala, porque eu pude ver outros espíritas como eu também, nós estamos na mesma luta, na mesma busca, nós estamos querendo, né, melhorar, querendo descobrir a melhor maneira de divulgar, de viver o espiritismo, né? Isso nos fortalece, eu acho. Eu acho que isso nos fortalece. Por exemplo, embora eu esteja eu falando, né, mas isso nos fortalece muito. Mas, embora a minha família, Nogueira de Sá, engraçado, o fundador da cidade aí é Sá, né? Eu li sobre. E a minha família é Nogueira de Sá. Eles são os fundadores do espiritismo aqui em Ouro Fino. E eu nunca tinha tido contato com o espiritismo. A gente tinha até medo, porque era uma coisa horrível que falava, ali é o antro do demônio, né? Uma cidade muito católica. Quando eu fui para São Paulo, que eu fui estudar, né, fazer psicologia, tudo, eu não quis entrar em contato. Já tinha lido o Nosso Lar, um livrinho, outro, um romancinho, mas nunca lido a obra de Kardec. Eu tinha estudado tudo quanto era filosofia clássica, moderna, lido tudo que eu podia. Mas nada tinha me dado verdadeiramente um sentido
né? Um sentido, assim, da vida, né? De fato, de onde eu vim, quem que eu sou, para onde eu vou, né? Tinha essa. Agora sim. E uma amiga me convidou para ir na Federação Espírita do Estado de São Paulo. E eu falei, vou sim, claro. Eu tinha curiosidade de conhecer tudo, queria conhecer as religiões, conhecer tudo. E fui. Mas ela não se encontrou comigo lá no endereço, na rua, aí eu tive que ir sozinho. Eu fui para o rumo sozinho. Quando eu cheguei na casa espírita, eu senti ela é enorme lá, né? Eu senti uma emoção de ver aquelas pessoas tão sorridentes, tão diferentes. Eu pensei que eu ia entrar numa igreja, né? Não é igreja. Porque espiritismo a gente tem que parar com essa coisa de achar que centro espírita é igreja. Não é. É a casa do espírita, é a casa do espiritismo, é um instituto de cultura espírita, né? Que é muito diferente. Ao entrar, eu perguntei para um senhor, ele falou assim, pois não, né? Perguntei que eu queria conhecer. Ele falou, você conhece alguma coisa? Eu falei, não conheço. Ele falou assim, olha, por que você não vai assistir uma palestra? Porque na federação, a palestra começa de manhã, tem palestra o dia inteiro, de 15 minutos, palestra, e repete o mesmo tema, o tempo todo. Em vários salões, e os salões têm nome. E por algum motivo, eu olhei uma das filas, que tem o salão do Dr. Bezerra, Meimei, eu vi o de cá na fila, como todo mundo, né? Uma fila grande. Ao sentar, uma senhorinha tão humilde, tão doce, ela começou: venho como outrora entre os filhos de Israel, trazer-vos a luz, não rejeitei-vos o espiritismo. E aí ela explanou tudo aquilo sobre o Consolador. As lágrimas desciam. Eu falei, meu Deus, quanto tempo nós esperamos para despertar para essa realidade. Se eu contar para vocês, vocês não vão acreditar. Eu assisti mais de 7 vezes a mesma palestra. E chorava que nem uma criança. Porque eu falei, nossa, até que enfim cumpriu-se a promessa do Cristo. Cumpriu a promessa de Jesus. E aí tomei o passe e comprei as obras de Kardec, comecei a ler, a estudar, e depois também tive a curiosidade de ler Caibar, né, já que foi o meu primeiro encontro. E foi daí que o Caibar inspirou nós. Voltando para a minha cidade, porque a gente sempre volta, né? E o doutor Bezerra havia me dito lá em São Paulo, você vai voltar para a sua cidade através de um médium lá da federação. Você vai voltar que você vai fazer um trabalho lá de saúde mental. Sim, é verdade. Hoje a gente tem esse núcleo graças ao que ele falou. Mas o que eu achei interessante, que o Caibar esteve presente o tempo todo em tudo que aconteceu aqui. Claro, outros espíritos também, né? Muitos amigos também encarnados. Mas eu tive um sonho numa noite, isso há muitos anos, há mais de 25 anos atrás, e o Caibar no sonho falou assim, olha, por que você, né, não vai lá, não reabilita o programa da rádio, porque não tinha mais o programa dele, né? Eu falei, pois eu vou. E eu fui comprar pão, esqueci do sonho do Caibar. Parece mentira que eu vou contar para vocês, mas eu me senti sendo empurrado, porque a rua passa pela rádio. Dentro da rádio, um tropeção mesmo, de cair até um pão na mão. Falei, aí eu lembrei na hora do sonho, falei, nossa. E entrei e falei com o dono da rádio, falei, olha, a gente queria fazer um programa de 15 minutos, falando do espiritismo. Ele é muito católico, mas ele queria ganhar dinheiro, né? Aí a gente pagava pelo programa caro. Tinha que juntar daqui, dali, pedir para um, para outro, desembolsar. Porque, naquela época, era mais ou menos R$ 700 por mês, 15 minutos. Bastante, né? E aí, foram 18 anos, 15 minutos divulgando em homenagem ao Caibar, o Espiritismo, sorteando livros. E sortear esses livros em nome desse programa em homenagem ao Caibar, foram 6.000 livros espíritas sorteados. As pessoas escutavam, ligavam.
E aí tem um fato para encerrar essa parte, que foi onde surgiu já uma perseguiçãozinha, né? Uma senhora católica, porque a missa era antes do programa espírita. E a missa era 40 minutos. E depois de nós vinha o evangélico, os evangélicos. Nós era o sanduíche no meio dos dois. E uma senhorinha escutava a missa. Aí ela foi lá falar para o padre assim, olha, padre, agora eu estou gostando, viu, do catolicismo mesmo, da missa. Porque depois da missa vem a explicação. Nossa Senhora, isso foi... Olha, coitada, ela não fez por maldade, tadinha. Ela foi... Aí o padre queria saber, falou, mas como assim? Não tem explicação depois. Aí ele foi escutar. Nossa, ele falou para ela, aí depois no outro tempo falou, e a gente ficou sabendo que essa senhorinha era conhecida de uma pessoa que é espírita, né, depois. Aí o padre falou para ela, aquilo é espiritismo, a senhora vai ficar escutando isso? Né? Aí ele começou a falar com o dono da rádio para tirar nós daquele horário, porque os católicos emendavam a escutar o espiritismo depois da missa, né? Olha, mas foi difícil. Queria tirar o programa. Eu dou 30 minutos para vocês e o Carbarro aparecia no sonho. Não, você não saia de lá, você fique lá. Vinha, os espíritos seduziam os amigos, falavam, olha, você está criando confusão. Eu falei, não, mas eu não estou fazendo nada, só estou divulgando o espiritismo e vou continuar. Não estou ofendendo ninguém, eu estou só falando, a gente está expondo e não ofendia mesmo. Era com o maior respeito a todo mundo. E ficamos 18 anos. Então, essas coisas todas nos faz pensar que seguir esses exemplos como o Caibá, o Chico, a Anália Franco, nos dá força, porque nós estamos precisando dessa coragem. Nós estamos precisando. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, e eu acho que o movimento espírita tem sido, de alguma forma, muito abalado para não fazer essas coisas, né? Ou seja, o espírita, ele está muito temeroso de declarar-se espírita, porque, por causa desses ataques, né? Mas a gente tem que ter coragem, porque nós estamos vivendo uma época maravilhosa, que a gente tem uma certa liberdade, né? E eu fico pensando que o Caibar não tinha liberdade, e ele teve coragem de viver a proposta de Jesus, viver o amor na prática. E é o exemplo que ele tem como cristão, né? E nós precisamos ter essa coragem também. E uma das coisas que eu quero finalizar essa fala sobre o Caibar, que o Caibar, e isso é uma das coisas que muitas pessoas rejeitam dele. Então eu vou falar, mas eu respeito as pessoas que não concordam, né? O Caibar frisa muito na obra dele que nós precisamos tirar Jesus do cercadinho dogmático, teológico, religioso e trazer ele para a filosofia, trazer ele para a ciência, trazer Jesus para a nossa realidade social, econômica, política, né? Ou seja, e as pessoas ficam porque ele combate muito esse religiosismo, ó, desde o começo ele já, ou seja, de transformar a casa espírita e igreja, né? De transformar Jesus ficar só no contexto teológico, religioso. Ele fala que não, que Jesus não pode ficar nesse cercadinho, ele tem que vir para tudo isso, porque a proposta dele é maravilhosa, é a alteridade, né, que é o se colocar no lugar do outro, sociólogos falam disso, a empatia que a psicanálise e todas as ciências falam, sociais, né? Então Jesus não pode mais continuar no nosso discurso na casa espírita só no cercadinho religioso. Ele precisa sair desse cercadinho. Ele precisa vir para essa realidade. Ou seja, e então falar de Jesus é fácil, né? A gente fala muito de Jesus, mas é preciso viver ele. A linguagem, porque o Caibar diz, eu acredito, que nós somos cartas vivas do Cristo. Cartas que devem ser lidas, mas não só pela palavra e tampouco só pela letra, mas pelas nossas ações, né? E
E eu acho que é isso. E graças ao Caibar e aos espíritos, ao espiritismo, Ouro Fino cresceu um pouco, porque era uma cidade muito atrasada mesmo, em todos os sentidos. Hoje nós temos 3 casas espíritas boas, bem consolidadas, todos nós se damos bem. No começo um queria matar o outro, um falava mal do outro, brigava, tinha brigaiada. Agora os irmãos cansados de brigar, agora cansamos, resolvemos ficar tudo amiguinho, tá uma belezinha. Não sei até quando, né? Porque irmão briga. Eu falo para eles, meu irmão briga mesmo, né? Mas não pode deixar de se amar, né? Não pode deixar de se perdoar. E então, hoje nós temos 3 casas, e uma casa é Casa Espírita Caibar Chuta, que faz um trabalho lindíssimo num bairro daqui. Temos a casa, o Centro Espírita Chico Xavier, num outro bairro, e no centro da cidade, a casa, o Centro Espírita Antônio de Pádua, da qual eu faço parte. Mas eu sou muito intrometido, sabe? Eu faço parte de todas. Eu não sei nem como eles me aguentam, para dizer a verdade. Nossa, lá vem aquele homem que só pede, só fala e fica fazendo a gente fazer coisa. Eu vou em todas as casas, eu amo estar nesse ambiente. Eu vou falar a verdade, a minha vida é essa, né? Não tem outra vida. E é tão bom essa vida, é tão bom o ambiente espírita, né? Então, assim, aí dessa casa nós temos o albergue noturno, que funciona o dia inteiro, das 8 até meia-noite, acolhendo as pessoas que não têm onde dormir, recebe um banhinho, recebe uma sopinha ou uma mantinha e um cafezinho da manhã. A gente agora conquistou um apoio, né, que eu nem estou acreditando, né, da prefeitura, que ela fez um convênio conosco, a gente pode contratar uma pessoa. Mas não abandonamos, os voluntários estão lá, eu estou lá, né, a gente não pode deixar de estar presente lá. E tem o Núcleo de Saúde Mental, que já tem 20 anos e que realiza um trabalho lindíssimo, e tem a Casa da Criança, que lida com a saúde mental das crianças. Então, são 3 instituições que fazem a diferença na cidade, porque é interessante, nós não tínhamos algumas obras de caridade, mas nossos irmãos católicos, que aliás são obras muito bonitas, valiosas, a de São Vicente, né, que acolhe os idosos, e uma obra que são dos evangélicos, que fazem com crianças que foram abandonadas, né? Então, graças ao Espiritismo, ele transformou a minha vida e ajudou que eu fosse um pouquinho menos egoísta. Posso melhorar mais, porque eu ainda continuo bastante egoísta, mas eu vou melhorar com o tempo, porque eu tenho esperança da gente melhorar, né? E a gente pode fazer um pouquinho. E com a esperança de que outros espírita, segundo Caibar, segundo entende, não é quantidade, é qualidade. É o que a gente puder fazer. Então, mas eu não consigo fazer o que Jesus fazia. Mas se a gente conseguir uma palavra, uma ação, já é Jesus, né? E faz a diferença. Então, eu agradeço a todos que me ouviram. Eu não sei se eu fui muito, falei demais. Se alguém tiver alguma dúvida, quem quiser perguntar uma coisa, quiser contestar, porque a gente erra muito, né? E a gente também não tem o domínio de tudo, né? Muito obrigado. Sim. Você sabe que, assim, nós temos na nossa casa espírita, no nosso centro espírita, 10 expositores. Eu fico, sabe, você fica mendigando? Gente, vamos ajudar, vamos fazer. E para fazer eles ir numa casa, noutra, porque é importante essa integração, é importante a aproximação, nós estamos nos aproximando, isso é fundamental para nós, entende? Espíritas. E aí eles não querem, não querem. Aí com muito custo, porque o que eu estabeleci? O programa se chama Reflexão sobre o Espiritismo. A gente faz uma reflexão. Eu tenho estabelecido um tema que é o mesmo tema sempre, tem sido muito rico, falar sobre o princípio da reencarnação, sabe? Tudo quanto a gente quiser falar, sempre pegando a obra, e tem trazido muita riqueza para quem está escutando, porque o meu público no Facebook do SEAP, a maioria não é espírita, a maioria é de outros segmentos
filosóficos, religiosos, tem pessoas de todos os segmentos. E a gente percebe o quanto eles esperam pelo domingo às 20 horas. E aí, o que acontece? Fica só eu falando, não é legal isso, sabe? Jesus já fazia isso, e no Espiritismo precisa ter isso. Não é centrar numa pessoa, não existe isso. É dividir, é fazer junto, é equipe. Enquanto um fala, o outro vai estudando, aí o outro vai falar. E é gostoso a gente ouvir o outro, a ideia do outro, porque ninguém é mestre em espiritismo. E considerando, por exemplo, que cada um de nós trazemos uma riqueza que nós trazemos com as vidas nossas, de muitas reencarnações, todo mundo tem alguma coisa para contribuir com o outro. Não existe isso. Fulano. Nós não estamos falando de cátedras, nós estamos falando de experiências existenciais. Porque nós somos espíritos interexistencial. Ora estamos aqui, ora estamos no mundo espiritual. E esse espírito que somos, nós temos aqui uma riqueza. E quando a gente está estudando, está explanando, vai brotando tudo isso que precisa ser dito, falado, experienciado. Eu adoro o estudo sistematizado, porque eu aprendo tanto, faz mais de 25 anos que eu estudo. E eu aprendo tanto com as pessoas, eu fico tão feliz daquela 1 horazinha e meia, né, que é uma psicoterapia da alma. Eu também divulgo nas casas espíritas, eu faço exposição em todas elas, no Caibar, no Centro Espírita Antônio Pádua, e também ali. Que havia uma tendência também, só que eu não quero mais isso, tá? Eu não quero esses aspectos religiosos que não tem a ver com o espiritismo, pelo menos eu penso isso. Eu aceitei, porque a gente tem que ter também a experiência. Mas era um tal de me chamar para velório, que vocês não calculam. Eu falei, Jesus, não vou dar conta. Eu vou fazer o quê, né? Faço. Aquele monte de gente, pessoas que são de outras religiões. Já fiz palestra em velório, assim que vocês não calculam. E faço com muita humildade, com muita simplicidade, porque eu tenho que ter respeito por aquelas pessoas, tenho que adaptar o conceito de uma forma mais geral, porque às vezes não é todo mundo que é espírita ali, mas não quero fazer mais isso não. O último que eu fiz, eu fui porque a pessoa pediu muito, e era uma pessoa muito querida, mas eu percebo que isso não tem muito a ver comigo não, sabe? Eu quero mais divulgar de uma outra maneira, e também fazer exposição em casamento, gente. Não existe isso no espiritismo, entende? Eu fui umas 4, 5 vezes para ver como que era, e foi legal, porque tinha um público muito eclético, né? E pude divulgar as ideias espíritas, tinha esse objetivo. Mas eu acho perigoso também esse caminho, sabe? Eu acho esse caminho um pouco difícil. Eu não quero mais isso, né? Eu quero... sim, pode falar. Eu tive muita dificuldade na questão do velório também, que eu abri o evangelho, caiu, dai graças a Deus a tudo. Não seria um tema muito apropriado para a hora. Mas voltando a falar de Caibar, que é o nosso apóstolo de Matão, sim. Quem eram as entidades espirituais que auxiliavam ele, Marcos? Você sabe? Você tinha essa mediunidade, era algum espírito? Ele era a reencarnação de algum trabalhador de tempos outrora? Fala um pouquinho mais para a gente. Então, existe, na verdade, como que eu vou dizer? Um véu sobre quem era Caibar. Mas quem lê Caibar logo percebe que é um espírito de escola, né? A gente percebe nas palavras dele e o desprendimento, a abnegação, né? Mas eu vou falar isso, eu sei que algumas pessoas até se ofendem, né? Mas Caibar tinha uma ligação muito íntima com Jesus. Tanto é que... E ele era um médium ostensivo, né? De cura, inclusive. E ele também conseguia sair do próprio corpo. E ele fazia parto. E quando ele estava na farmácia, ele foi chamado, olha que coisa, né? Ele foi chamado para ir socorrer uma mulher.
E quando ele estava indo, ele entrou em transe. O espírito dele foi. E o marido estava vindo. Ele acudiu, fez o parto, as pessoas viram ele fazendo. Viram ele fazendo o parto. Agradeceu, explicou tudo. E o marido encontra com ele na praça, ele volta. O marido fala assim, nossa, Caibar, vim te buscar, minha esposa. Falou, não, mas você pode ficar tranquilo que já está tudo resolvido. Mas como você não foi lá? Pode voltar para sua casa, está tudo certo agora. Quando o marido voltou, falou, mas ele estava vindo. Não, ele esteve aqui, fez o parto, tudo mais. Ele tinha ambiguidade, ele fazia transporte de coisas, materiais, né, tal. Por exemplo, ele estava na sessão mediúnica, assim como o Eurípides Barçanufo, o espírito trazia os bombons da padaria, punha os bombons e os docinhos para eles quando terminava a sessão. Eles comiam o docinho, né? Mas depois ele ia lá na padaria e vinha. O padeiro falou, mas eu percebi, eu dei falta aqui dos doces, então eu vim pagar. Ah, isso é coisa de espírita, né? E o padeiro ficava com medo muito grande, mas ele pagava o docinho, porque era uma pessoa muito ética, né? Então, ele tinha uma comunicação com esses espíritos que a gente conhece, Dr. Bezerra, Dr. Fritz, e entre outros. Mas a gente sabe que havia uma ligação muito direta com Jesus, e no dia do desencarne dele, não sei se vocês conhecem como foi, porque ele ficou numa cadeira, né? Ele não ficava deitado. E muito sereno, muito tranquilo, ele não falava mais, ele não estava falando, né? E o que foi que aconteceu? Ele aproximou, já uns meses que ele não conversava com as pessoas, ele não falava mais, porque eu acho que ele devia ter tido um derrame, alguma coisa assim. E ele teve a visão de Jesus, né? Que veio, pôs a mão, falou, meu amigo, agora falta pouco, né? Mas agora falta pouco para você vir, para estar aqui do outro lado. E aí as lágrimas dele começou a sair, e a moça que cuidava entrou. Quando ela entrou, ele falou, veja, é Jesus. Aí ela falou, nossa, coitada, afetou a cabeça dele mesmo, viu? Não tá bom da cabeça. E ele começou a falar novamente, ele falou, não, era Jesus mesmo, Jesus estava aqui. E ele disse que não vai passar de amanhã, que amanhã eu vou partir. Eu estou tão feliz. Aí, né? Aí, no outro dia, conforme ele havia anunciado, ele partiu serenamente para o mundo espiritual. Então, algumas pessoas têm reserva em falar disso lá em Matão, né? Porque fica parecendo, nossa, que orgulho, Jesus veio buscar Caibar, né? Mas por que Jesus não pode buscar? Ele tem que obedecer a nós? Ele busca quem ele quiser, né? Ele é livre. Eu abri esse questionamento, principalmente que eu sou muito fã dele, em relação ao livro que ele escreveu, né, Parábolas e Ensinos de Jesus. Uhum. E ao falar nesse livro, ele fala com uma intimidade como se ele tivesse vivenciado esses próprios ensinamentos, estando ao lado ali do mestre, né? Ou orientado pelo mestre como deveria escrever as coisas. Então, às vezes a gente, né, a amplitude espiritual, por exemplo, Eurípides também foi recebido por Jesus no plano espiritual, né? E só por curiosidade, né, ele desencarnou por um aneurisma cerebral, né? Sim. Então, sim. essa questão aí do derrame. Mas a minha colocação é essa. Ele nos parábolas de Jesus, ele fala com tanta propriedade das parábolas, e as parábolas têm uma linguagem complexa para nós, né? Sim. Às vezes, se a gente não interagir com o estudo, a gente pode ser levado a pensamentos errôneos, né? E ele traz isso com uma clareza tão grande que sempre me impressionou muito isso, em todas as obras dele, né? E essa intimidade com que ele fala de Jesus, né? Que eu
é uma coisa que eu sempre comento. Às vezes a gente distancia tanto Deus da gente, a gente distancia tanto Jesus da gente, que a gente acha que seria Jesus incapaz de vir buscar a gente, quando somos todos seus irmãos, somos todos filhos de um mesmo Pai. Né? Então eu penso justamente nisso. E se faz até a presença do próprio Chico, que também foi recebido no plano espiritual por Jesus. Né? Então, sim, a gente às vezes fica mascarando alguma coisa, né? Mas é interessante essas observações, porque esclarecem um pouquinho mais, principalmente dessa vivência mediúnica dele, que eu não tinha muito conhecimento. Sim. Obrigado, Marcos. De cura, ele era um médium de cura. E você sabe que você falou uma coisa que me fez lembrar que eu também deveria ter falado, né? A minha origem é origem judaica, né? Na verdade. Tanto é que eu, embora eu tenha também uma origem católica, eu frequentei a sinagoga, eu quase que volto para lá, porque, na verdade, eu tenho uma ligação muito forte em outras vidas com o judaísmo, né? E, na verdade, eu não conhecia Jesus, nem sabia que era Jesus. E eu sou muito grato ao Caibar, porque ele me mostrou, me explicou, me ensinou quem era Jesus. E, através de Caibar, eu consegui aceitar a beleza de Jesus, esse Cristo redivivo, esse Messias mesmo, porque eu não tinha essa noção. Eu tinha uma noção um pouco confusa, né, por causa do catolicismo, da pessoa de Jesus. E eu rejeitava essa visão católica, evangélica de Jesus. E com Caibar, não. Aquilo entrou dentro de mim de uma maneira transformadora, né? E eu fiquei maravilhado. E é interessante também uma outra coisa que eu quero trazer do Caibar, que ele é muito enfático nisso, e também é uma confusão que nós estamos tendo no meio espírita, no movimento espírita, né? É de ver Deus como um ser punitivo. Ah, mas o espiritismo fala que não. Ah, mas acaba. Você quer ver uma coisa? Muitas pessoas acreditam que a reencarnação, que a gente reencarna para sofrer doença, para pagar de vidas passadas. Isso é equívoco. Nós reencarnamos para ser felizes, para progredir, para evoluir, para aprender. Agora, se nós sofremos dores, se nós sofremos alguma coisa, é porque nós mesmos atraímos isso para nós e nós continuamos. E generalizar como se tudo que acontece conosco fosse de vida passada. Não é bem assim as coisas, tem coisa que é dessa vida mesmo, né? E o Caibar, ele mostra isso. E eu fiquei em dúvida, porque você vê na obra de Kardec algumas partes que acaba dando a entender a punição, a lei de ação e reação, que nem faz parte do espiritismo, né? Ou seja, a ideia do karma, de punir, de castigar, da dor física, isso nada tem a ver com o espiritismo. Deus é maravilhoso. Deus, ele sempre quer o bem. E toda a lei dele é uma lei maravilhosa, de amor, que permeia, que nos envolve, né? E aí eu encontrei no Livro dos Espíritos, na pergunta... na pergunta 1009, do apóstolo Paulo. Se vocês pesquisarem, vão ver lá, ele explicando isso que o Caibar explica, que Deus não castiga, não há castigo na lei divina, nem punição, nada disso, nem pecado. O que acontece é a nossa própria ignorância que nos leva a errar, leva a violar as leis, e nem poder para violar leis naturais e divinas nós temos. Alguém consegue violar a lei da gravidade? Não. Você pode até cair ali e quebrar a perna se você fizer isso, mas foi porque você é um ignorante, você sabe que vai ser puxado para baixo, né? Então, as leis morais, isso é mentira. Ou seja, usar o nome de Jesus, de Deus, do Espiritismo e da reencarnação, isso é de vidas passadas, porque você foi um suicida, porque você foi isso, porque você foi aquilo outro. Isso não é amor, isso não é espiritismo. Espiritismo é razão, é lógica, raciocínio, né? Ou seja, é trazer essa ideia que Jesus trouxe de um Deus bom, maravilhoso, né? Então, agora sim, e também as escolhas que a gente faz lá em cima, né? Quando reencarnamos, para ter isso, é a nossa inferioridade que faz isso. E Deus
na sua imensa misericórdia, né? E ele vai fazer tudo que pode para acudir aquelas pessoas. Eu ouvi uma coisa essa semana, eu fiquei tão chocado. Um espírito e um espiritualista foram falar para uma mãe. Olha que situação, gente. É umas situações. A gente não pode fazer isso com outro ser humano, né? A filhinha dela sofreu uma imperícia de um médico. O médico causou uma imperícia. A pessoa, a criança de 10 anos, linda criança, que era normal, andava, falava, tudo, estava na escolinha, sofreu traumas neurológicos, agora não consegue mais nada, está numa cama, a mãe está cuidando, a família, sofrendo muito com isso. Não foi lá um espírita e um espiritualista falar que receberam um espírita no centro lá deles e que essa menina, ela está assim porque ela foi suicida na outra vida? Ah, olha que colocação mais inadequada, ainda usando o nome do espiritismo. Aí ela me perguntou, eu falei assim, olha, primeiramente, essa criança, se ela tivesse sido suicida, ela já sofreu, né? Ela não é suicida à toa, porque ela estava sofrendo, agora ela merece sofrer mais ainda? Ah, tá. Então vamos pensar o seguinte, e a responsabilidade desse médico? A gente pode levantar um monte de hipóteses, por exemplo, pode ser, por exemplo, que essa criança falhou com esse médico, e esse médico falhou com ela, e agora esse médico tinha responsabilidade, com todos os seus recursos, conhecimento, de ajudar essa criança que tinha uma deficiência mesmo, que precisava curá-la. Ele falhou de novo. Ele não conseguiu ajudar. Então não é a criança. Quero dizer, ver a reencarnação como algo punitivo. Isso é errado. A reencarnação não é punição. Ela é bênção. Ela é resgate. Ela é para pôr a gente para frente. Então, se uma pessoa cometeu muitos crimes numa outra vida passada, Deus vai pôr ela para sofrer? Não. Deus vai dar todos os recursos para essa pessoa, para ela agora dar a vida, viver feliz. Claro que ela vai enfrentar muitas consequências por causa das coisas que ela fez, mas ficar pondo Deus como se ele estivesse punindo a pessoa, isso não cabe no espiritismo mais, né? Nós precisamos começar a refletir, porque cada caso é um caso, né? Generalizar, sabe? Tudo é espiritual, tudo é culpa de vida passada. Então nós precisamos. E Caibar, ele toca muito nesses assuntos. Ele quer que as pessoas raciocinem, busquem a razão, né? Ou seja, por isso ele insiste tanto em trazer Jesus para essa razão, para essa lógica, né? E é complicado. Você sabe que eu fiz uma fala domingo lá no Centro Espírita, veio uma pessoa me questionou. Eu achei legal o questionamento, mas a pessoa ficou meio brava, eu acho. Eu achei que ela não gostou muito. Porque eu coloquei a frase, eu estava falando sobre a imposição magnética, sobre a importância do passe, né? E explicando que o passe não é uma crença, eu não tem que tomar o passe porque eu acredito no passe. E muitas vezes o passista fala, pense em Jesus, pense em Deus. Pensa também no problema que você quer resolver também, assume a responsabilidade, né? E explicando para aquelas pessoas que o passe, o mais importante do passe não é o fluido, o passista, o movimento, mas é o que eu penso, é a minha vontade, a vontade do passista em querer ajudar, a vontade da pessoa em querer ser ajudada. Então eu preciso pensar. Aí eu coloquei a frase de Jesus assim, né? Ir de curar e ressuscitar. E aí os discípulos perguntaram para ele, mestre, um dia faremos estas coisas prodigiosas e maravilhosas que o Senhor faz? Jesus respondeu naturalmente, não só fará o que eu faço, mas muito mais que eu faço. E aí eu virei e falei que eles não gostaram. Até aí todo mundo gostou, né? Eu falei assim, e nós não estamos agora começando a limpar cataratas, enxergando, pondo aparelho auditivo, estamos pondo prótese e fazemos isso. Olha aí Jesus falando para nós, isso tudo é Jesus. Nós estamos já sondando os mundos que Jesus se referiu no espaço. Nossa, eu achei que eu estava falando a coisa mais linda do mundo. Marcos, ouvindo sua conversa com o Wilson, e suas últimas palavras, né, eu aqui achei interessante porque eu vou na linha
de raciocínio bem parecida, muito parecida com a sua, com relação à doutrina espírita. Inclusive, quem me conhece sabe aqui que eu sempre falo que eu, antes de tudo, sou cristão. Uhum. Em sendo cristão, acho que qualquer pessoa está bem em qualquer religião onde ele esteja. Aliás, em qualquer lugar do universo, ele estará bem, é meu pensamento. E eu vendo você falar isso, eu passei pelo Covid, né, num processo muito grave, e foi e ainda continua sendo, algumas pessoas que ainda me encontram, explicar para eles que eu não acredito em milagre. Eu saí daquele processo e você foi um milagre, e tem outros termos que muitos usam. E ficou difícil para mim explicar depois de tudo isso. Eu até parei um pouco, porque, como você disse, as pessoas não têm essa crença e tudo, então não adianta você Sim. ficar insistindo nisso. Uhum. Depois veio a palavra guerreiro. Você é um guerreiro, você é um guerreiro, você é um guerreiro. E vou dizer que encheu meu saco. Eu escrevi assim, se você me permite, vou ler. Porque eu escrevi quando eu enchi o saco de me chamarem de guerreiro. Obrigado. Guerreiro é quem faz guerra. Me coloco como um lutador diuturno, tentando vencer todos os processos que se apresentam e conflitam, ou até mesmo apenas perturbam meu ser. Faço estas lutas com força e esperança, uma a uma, utilizando os recursos de que eu já disponho e, consequentemente, por dispor mesmo, já posso acessar, usar. Não uso como armas, pois assim seria guerreiro. Também não sou o garoto que mandado foi ao Vietnã. Então eu faço e me permito as estratégias de pacificação, primeiro e principalmente em mim, lembrando e aceitando que a paz no mundo começa em mim e por mim. Pelas minhas atitudes no bem e a compreensão do outro como um aliado e espelho a refletir ajuda e reflexões úteis em todas as jornadas a que estou inserido como protagonista e responsável por todas as cenas produzidas na minha história. Compreendi que não sou um Cristo, mas, como dito por um deles no verso de Jesus, você pode fazer o que eu falo, muito mais, vou fazendo, observando os sem tirar os olhos, já vai além do que meus braços conseguem tocar. É com este mesmo olhar que estou disposto a enxergar um pouco mais na frente, antevendo o próximo caminho a percorrer, e para isso busco na fé, na oração e na coragem, o fortalecimento dos membros com os quais darei os passos necessários. Fortaleço este membro, sim, porém não esqueço de construir espaços em meu coração e filtros em minha mente que sejam úteis ao acolhimento do outro, abrigando-o e oferecendo amparo consolador, de forma a pacificá-lo e me tornar um companheiro de luta e não apenas mais um guerreiro em processo de guerra. Grato. Eu fico grato. Porque é isso mesmo. Isso mesmo. Alberto, você levantou a mão, quer fazer um questionamento? Sim, Marcos, você citou aí um exemplo de Caibar. Nos últimos momentos de vida dele, ele mostrando a serenidade, aquela lucidez. Aí eu faço uma pergunta: por que a maioria de nós temos medo da morte ainda? Bom, eu tenho a te dizer que eu não tenho medo de morrer, viu? Aliás, é um bom dia para morrer hoje. Eu não teria nenhum problema em morrer, porque eu tenho a certeza da vida futura, né? Mas todos sofremos pela mudança, né? E não é fácil, né? Porque principalmente quando a gente sente dentro de nós que ainda precisamos fazer muitas outras coisas ainda aqui. Mas é um processo muito individual de cada um, né? Ou seja, à medida que a gente vai entendendo, de fato, se conscientizando sobre o fenômeno da morte,
que ele apenas faz o translado do nosso ser real para o mundo espiritual, a gente vai ficando um pouco mais seguro. Mas a gente vai lembrar o Chico Xavier, né, que até ele ficou com medo, vocês lembram lá do avião, lá? Vocês lembram, né? O Chico é um barato. Eu não dou conta do Chico. Pois eu vou gritar mesmo, eu vou gritar, é a hora da morte. Agora nem medo de morrer a gente não pode mais. Isso é bobagem, né? Porque a gente fala, eu sou espírita e não posso ter morte, não posso ter medo. Nós somos humanos também, né? Eu não sirvo muito como exemplo, porque eu particularmente não tenho problema nenhum com a morte. Eu vivo aonde Deus quiser que eu viva. Se Ele quer que eu viva aqui, eu vivo aqui. Se Ele quer que eu viva lá, eu vivo lá. Só peço que eu continue nesse processo, que eu quero estar envolvido com o Espiritismo, que, aliás, eu agradeço todas as noites, quando eu fecho meus olhos. Eu agradeço a Deus, é a única coisa que eu agradeço primeiro. Muito obrigado pelo Espiritismo na minha vida. Então, o Caibar, essa serenidade toda dele, né, na hora da morte, realmente foi sereno, uma resignação profunda, né? Havia perfumes na sala, cheiro de rosas, de jasmim. Diziam que era uma coisa inexplicável o perfume que emanava dele e do ambiente que ele estava ali. Não é uma conquista só dessa vida, né? Não é. Não é só porque a gente lê um trecho, porque o Espiritismo diz, né? É um processo que foi se consolidando nele, né? Porque, se a gente for pensar, as religiões falharam muito com todos nós. Elas não nos ensinaram a morrer, né? Elas nos colocaram medo da morte, né? Como se a morte fosse a destruição do nosso ser, e não é. Então é um processo que nós vamos levar ainda muitas reencarnações para superá-lo. Então, quanto isso, a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções da melhor maneira. O Chico lidou, ele falou que queria gritar mesmo, que era a hora da morte, e que ele estava com medo. E ele expressou o medo dele. Mas, sinceramente, eu penso que morrer com consciência que existe uma vida futura é mais sereno do que morrer sem certeza nenhuma, né? Então, o Espiritismo ajuda a construir essa certeza. Não sei, você tem medo da morte? É uma pergunta? Sim. Olha, Eu tenho medo de morrer. E qual o problema de ter medo? Eu também Não tenho. sei, né? Talvez a gente seja alguma coisa assim. Porque assim, nós estamos em vida, né? Então, o que acontece? A gente tem tudo, tem o olhar, né, da vida. Às vezes a morte também pode nos causar surpresa, né? Então, eu particularmente, né, eu nunca tinha ouvido falar em Caibar. A primeira vez até comentei com o Alberto, nunca ouvi falar. Sou nova no Espiritismo, sim. E é muito bom saber, né, que existe um ser humano também, né, que conheceu Jesus assim na sua intimidade, né? Sim. Nós espíritas, nós entramos no espiritismo por alguma razão, né? Por resposta que nós temos. Sim. Eu particularmente eu entrei porque eu sempre assim Jesus assim sempre foi aquele amor que eu olhava assim, mas não conhecia também. Estou conhecendo agora, mas eu entrei através de Chico, porque eu vi naquele homem uma simplicidade, uma bondade que a maioria dos seres humanos não tem, inclusive eu, né? Então eu estou no Espiritismo pelas respostas, não conhecia essa pessoa, né, que você falou aí, nunca ouvi falar, eu moro aqui em São Paulo, nunca ouvi falar, né? Assim, às vezes, uma coisa que você falou também que me chamou a atenção foi sobre a menina de 10 anos, né, que o médico fez uma interferência ali, deu problema. Eu, Dirce, acredito sim que tem a ver com resgate, sim. Não é assim, dizer assim, o médico foi lá para fazer isso, não. Mas alguma coisa tinha que acontecer com a menina e com o médico, assim, sabe, resgatando alguma coisa de outras reencarnações. Eu acredito nisso.
Uhum. Até que você falou, né, que não tem nada a ver essas coisas assim. Eu não penso assim, não. Eu também estou assim, sabe? Por enquanto, eu não penso assim, não. E acho que nunca pensaria, porque eu acho que tudo que acontece conosco aqui, que nós estamos, tem uma razão de ser. E Deus não é mau, não. Deus é justo, sabe? Deus é aquele que. Não, a gente não nem. A gente é tão pequeno que até falar em Deus, a gente já devia até lavar a boca umas 500 vezes, né? Mas eu acredito que tudo tem uma razão de ser, sim. Não é maldade de Deus, não. Eu acredito que seja resgate. Muitas coisas que a vida inteira a gente tem tudo, né? Vista, perna. Aí acontece alguma coisa, às vezes fica um cadeirante, às vezes perde uma visão. Eu acho que aquilo tem aprendizado, sim, e eu acredito que tem aprendizado de outras vidas, e o que não é ruim, entendeu? Porque muitas vezes, hoje a gente reparar, tem pessoas que têm enxerga, anda tal, e ele se maldiz, né? E quando ele tem algum problema, ele, sabe, acaba aquilo, ele fica feliz. Ele é uma pessoa que você conversa, você se enche de alegria por conversar com pessoas. Eu conheço pessoas assim, que estão numa cadeira de roda e, e é feliz, fala, graças a Deus que eu estou aqui. E tem aquele que não está, né, e todo dia fala coisas que não devia nem pensar. E o espiritismo tem disso também, né? Porque às vezes eu estou nele porque a gente tem assim opiniões diferentes, a gente pode expor sem discutir, né? Sem achar, não, estou certo, ou eu estou errado. Então eu estou seguindo, tentando, né? Ser espírita por isso, né? Porque a gente tem assim, o livre pensamento de falar assim, não, eu posso respeitar você, mas eu não concordo com você. Eu acho que isso é muito importante em uma religião. A gente não pode todo mundo ser um carneirinho atrás do outro. A gente sempre tem que ser aquele carneirinho que vai desviar e talvez no caminho novo seja a coisa melhor para ele. Eu acredito assim. E é isso. Então, sabe, Dirce, você tem razão. É muito importante, assim, a preocupação na minha colocação é não generalizar. O resgate existe, mas não é sempre resgate negativo. Muitas vezes a pessoa só coloca como um resgate negativo, como uma punição, como um castigo. Isso não. É isso que você falou, uma aprendizagem, né? E uma purificação. Porque assim, vamos supor, essa menina tem sim a ver com esse médico, mas pode ser que ela veio, porque ela veio já com um probleminha de saúde. Esse probleminha de saúde dela, que ela trouxe, ele teria o compromisso reencarnatório de ajudar ela a superar, mas ele não conseguiu por alguma razão moral dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes algum problema é dessa vida, ou não deu certo geneticamente, ou houve um acidente. A gente não pode colocar tudo de uma forma só no determinismo, nessa regra. Por quê? Porque se a gente fizer isso, o Espiritismo vai colocar que não acredita em destino. Ele acredita que a gente vai, sim, contando e escrevendo a nossa história. Mas tudo tem uma explicação, toda a causa tem o seu efeito, né? Nada é por acaso, você está certíssimo em dizer isso. Mas é importante a gente ver o lado positivo, e muitas vezes as colocações que é feita para a pessoa é do lado negativo. Como, por exemplo, essa citação que eu fiz, a família está sofrendo muito, 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 muito mesmo. Porque a gente vê uma filha que está andando, né, falando, e de repente essa filha não está mais, está numa cama padecendo, a família inteira padece junto. E aí vem uma outra pessoa e ainda coloca mais culpa ainda nessa mãe, nessa filha. Ou seja, o papel de nós espíritas é falar a verdade, mas é consolar também, né? André Luiz fala uma coisa muito importante, que se você acredita que dizer sempre a verdade é o melhor negócio, experimenta aguar uma planta com água fervendo. Ela morre na hora. Então ele fala que a verdade deve vir em gotas homeopáticas, porque é difícil para nós, às vezes, ouvir certas verdades, né? Mas eu entendo, e a sua colocação, e você falou uma coisa muito rica, que eu quero ressaltar.
O livre exame. Isso também, eu admiro o Espiritismo por isso. O livre exame, né? O livre exame em estar analisando, pensando e aceitar que o outro pense diferente. Isso é indulgência, isso é muito importante. Não que você tenha que pensar como eu como você. A única coisa que a gente precisa tomar cuidado é de desmistificar essa ideia de que é Deus punindo, né? Como você falou, as leis de Deus são justas. São justas. Se elas são justas, elas não precisam punir ninguém. É uma ideia ainda religiosa, retrógrada no meio espírita, teológica, de que Deus pune, que as leis de Deus são punitivas e que quem fez merece castigo, merece receber o que plantou. É a lei de Talião ainda, né? Olho por olho, dente por dente. E disse Jesus, Deus quer misericórdia, né? Então é nesse sentido. Mas eu adorei a sua colocação e gosto sim de ouvir outras partes para me fazer pensar também, porque eu estou aberto para estar retificando meus pensamentos, uma vez que eu sou inacabado ainda, e muito imperfeito. E aquilo que eu falei, todo mundo contribui com todo mundo, né? Bom, Marcos Vinícius, em nome da Sala de Estudos Chico Xavier, eu agradeço a sua participação conosco nessa noite, já deixando com certeza outros convites abertos para você estar aqui conosco. Eu queria que você fizesse suas pequenas considerações agora no final e depois fizesse a nossa oração de encerramento. Pode ser, Marcos? Pode. Primeiramente, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz de conhecer a todos, porque isso é tão difícil falar um sentimento desse em palavras. Fortalece, dá ânimo, porque nós espíritas ficamos muito isolados um dos outros. Chegou o grande momento da gente se aproximar, né? Então eu fiquei muito feliz. Levou muito tempo, ficou um ano, então eu fiquei quase um ano esperando por essa entrevista, mas valeu a pena, né? Valeu a pena, porque deu tempo de refletir bastante, pensar. E assim, eu já fico gostando muito, sou aquele mineiro que nem o Chico, eu fico apaixonado pelas pessoas, aí já não quero ficar sem elas mais, aí eu quero continuar falando com elas, quero continuar trocando mensagens, mas embora exista uma distância, né, da sua cidade, da sua e da minha, mas essa distância é só geográfica, porque os sentimentos são os mesmos. Eu percebi, né, o que a Dirce falou, as palavras de todos, que os nossos sentimentos, o fundo é o mesmo. É o mesmo, né? É muito lindo e a gente poder observar isso. Então, muito obrigado. Quem agradece do fundo do coração. Quem sabe um dia a gente possa ir aí, vocês possam vir aqui fisicamente. E se não der fisicamente, vai ser em forma de espírito, né? Porque quando a gente é espírito, a gente fica mais livre, né? E eu gostei muito da sua proposta, e quem quiser colaborar comigo no programa, eu fico muito feliz, né? Porque é trazer mais vozes do espiritismo, isso é maravilhoso, né? Então é isso. Agora você gostaria que fizesse uma prece? Sim, faça a prece para nós, para o encerramento dos... Faço sim. Obrigado, Marcos. Em espírito e verdade, elevemos o nosso ser ao mais alto. Primeiro de tudo, acima de tudo, de todo o nosso coração, nossa confiança e compreensão em Deus, que é único, todo-poderoso, misericordioso. Nós rogamos a esse Deus de amor, assim como nos ensinou Jesus a buscá-lo, que Ele possa nos conceder cada vez mais essa aproximação, essa união de irmãos, e que nós caminhemos cada vez mais rumo a buscar a verdade,
que nos aproxima de Deus, que é a vida. Sendo assim, convidamos todos que estão escutando para fazermos a prece que Jesus nos ensinou. São 7 versos que gotejou dos lábios de mel do meigo rabino da Galileia, quando esteve no corpo físico, porque ele está sempre conosco em espírito, onde estejamos. São 7 versos que falam do nosso dever para com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Eu vou verbalizando os versos e todos possam fazer pelo pensamento, sentindo vibrar nas cordas de nossa alma, como se fosse a primeira vez, numa comunhão de pensamento e sentimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra, assim como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, Deus único e eterno, presente em nossas vidas.